Deus foi fazendo um convite para nós. Estamos à frente, depois de um discernimento do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, de estarmos à frente do Ministério para as Famílias no Brasil. Moramos em Brasília e participamos de um grupo de oração Maná. E o nosso coração, nesta manhã, se enche de alegria por estar aqui com cada um de vocês. Algo que Deus já colocava no nosso coração e eu quero mais uma vez reafirmar aqui no nosso meio. Existe uma graça especial que Deus está trazendo para este lugar e você não pode de maneira alguma entrar estes 2 dias neste encontro, neste retiro e estar com o seu guarda-chuva aberto. Eu quero te convidar a se desarmar e deixar que a graça de Deus possa permear completamente a sua vida matrimonial, mesmo que ela esteja desajustada. Às vezes, nós seguimos muitas regras, como dizia o padre na sua homilia. E eu queria te fazer este convite. O Espírito Santo, ele vem sobre nós e ele nos incomoda. Eu queria pedir que você desse essa liberdade nestes dias, para que o Espírito Santo de Deus te incomodasse nas áreas e nas regiões da sua vida pessoal e matrimonial que precisam ser incomodadas. Não preciso aqui elencar estas áreas porque você já sabe. Você já está entendendo e compreendendo desde o início deste nosso retiro, a partir da celebração da Eucaristia, o que Deus já está te chamando a mudar, o que Deus já está chamando a que você possa retirar da história da sua vida familiar, porque Ele tem algo maior para você. Durante a Eucaristia, a celebração, o Senhor me dava uma visualização e eu partilho com você. Eu quero te convidar nestes 2 dias, se você tiver coragem, a fazer isso. O Senhor me mostrava o homem voltado para a mulher, para a esposa, e havia 2 espelhos, um voltado para a face do outro. E ao olhar um para o outro, só se conseguia ver o próprio reflexo. Não conseguia um ver o outro. Dentro do matrimônio tem que existir essa dinâmica. Eu quero te convidar. E o que o Espírito te incomode, você pegar um martelinho nesses 2 dias e quebrar esse espelho. Você, homem, vai pegar o martelinho e quebrar o espelho. Você, mulher, do outro lado, vai quebrar o seu espelho também, porque você precisa ver o reflexo, ver a pessoa do seu marido. E você, mulher, você, esposo, precisa ver o reflexo, precisa ver a face da sua esposa. E este lugar é propício. Este lugar está cercado por uma unção e uma graça especial. Você veio e aqui eu te convido a deixar estas coisas que são velhas para trás. Reiniciar a sua vida matrimonial no ano de 2018, onde a mão poderosa de Deus levantou uma nova mulher e um novo homem, um novo pai e uma nova mãe, um novo avô e uma nova avó. Esta é a vontade de Deus para nós, nesse tempo maravilhoso que Ele reservou para nós. Não só pautados na Sagrada Escritura, mas em outras fontes ricas que existem dentro da igreja. Nós percorreremos ao longo desta nossa fala, estas orientações que Deus tem para dar a cada um de nós. Os nossos bispos, quando se reuniram em Aparecida, e muitos de nós já ouvimos falar, de lá saiu um documento, o documento de Aparecida, lá em Aparecida do Norte.
Interessante que o número 385 desse documento, a igreja dizia, os bispos diziam para a igreja que era preciso deixar para trás práticas antigas. Eu quero atualizar o nosso meio aqui, como família e como casal. Quais são as práticas antigas que nós precisamos abandonar, para que a vontade de Deus prevaleça unanimemente no nosso meio, na nossa vida. Avançando ainda mais, tem um documento maravilhoso também que nós encontramos na igreja, do Papa Francisco, a Evangelia Gaudium. O número 25 diz que a igreja tem que estar em movimento e em saída. E o que isso tem a ver conosco? Muito. Eu quero te convidar a você se movimentar nas áreas que estão desajustadas como homem e como mulher e deixar Deus agir. Sair da inércia. Às vezes nós reclamamos, mas Deus está nos chamando a nos apropriarmos da graça específica que Ele tem para cada um de nós, que Ele tem para você. Então, esteja constantemente em saída, na direção não do problema, mas daquele que tem a solução. Eu e você precisamos ir constantemente na presença de Jesus, na presença de Deus. Também um outro escrito para nós, uma outra orientação muito bonita. Amores Letícia. A alegria de vivermos o amor entre nós. Quantas vezes nós nos privamos disso? Quantas vezes nós nos agarramos em problemas existenciais, problemas não existenciais, aqueles que nós criamos, nós vamos nos agarrando a isso. Daqui a pouco nós estamos prisioneiros, sufocados, asfixiados. E aí nós vamos perdendo a vontade de estar juntos. Nós vamos perdendo a vontade de continuar sendo fiel. E outras coisas, e algumas coisas podem entrar por esta porta. Uma delas a depressão, sofrimento, mágoas, ressentimentos, porque não foi compreendida, que não foi amada, que não foi amparada. Outras coisas podem ir sendo somatizadas. Enfermidades mais graves podem também se desencadear. Cânceres, tentativa de suicídio, depressão profunda, por não ter encontrado na vida a dois a plenitude de vivência da dinâmica do amor. E São João Paulo II já nos dizia, na década de 80, onde ele discorria dizendo que na família é o espaço privilegiado, onde vive-se intensamente, integralmente o amor. E a gente vai perdendo tudo isso. E aí nós entramos nesta primeira proposta de reflexão. Ao entrar naquela cancela, naquela porteira, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta do seu coração, a porta do seu matrimônio, a porta da sua família. Eis que estou à porta e bato. Então eu quero te convidar a abrir a tua palavra em Apocalipse 3. E nós iremos então fazer uma reflexão nos versículos 19 e 20. Apocalipse 3, já no final da Sagrada Escritura.
E o versículo 19 vai dizer: eu repreendo e castigo aquele que amo. Reanima, pois, teu zelo e arrepende-te. Reanima, pois, teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Palavra do Senhor. Eu queria te convidar a aplaudir essa palavra. Irmãos, essa palavra vem nos dar a certeza de que nas nossas misérias, nas nossas necessidades, se nós estivermos dispostos a abrir a porta do meu coração. E aí, ao longo desse retiro, nós vamos trabalhar em várias dimensões. Trabalharemos numa dimensão individual, e essa pregação é uma dimensão individual. Porque se eu não abro a porta do meu coração, se eu não dou essa abertura para que o Senhor entre, Ele respeita a sua individualidade. E se Jesus respeita a sua individualidade, a sua esposa, o seu esposo também respeita. Eu não posso, por mais que eu queira a conversão da minha casa, mas eu não posso atentar o território do coração do Valdo e lá de maneira muito apressada, ou de maneira muito sorrateira, abrir a porta do coração dele. Irmãos, você está entendendo que isso passa por uma dimensão espiritual, de individualidade, onde eu tenho que me dispor. Agora eu te garanto que na dimensão de pecado, que ora eu vivo, que ora você vive, não existe pecado algum que o Senhor não possa vir em socorro a nós nessa manhã. Não existe traição, não existe anos de traição, de adultério, de fornicação, que o Senhor não possa agir de forma extraordinária. Você está me escutando? É de forma extraordinária. O Senhor não nos fez trazer, como o Valdo falava, de Brasília. Ontem nós saímos de Brasília, irmãos. 12 horas nós estávamos no aeroporto. Estou te falando isso não é para você ter pena de mim não, viu? Porque foi o sim que eu dei a Deus. Nós chegamos aqui 2 horas da manhã. Você acha que Deus vai me fazer sair da minha realidade, onde eu tenho hoje filho com prova, fazendo prova em escola que ele nunca pisou. Tenho um filho de 4 anos em casa. Tenho uma família, 2 finais de semana de missão. Se ele quisesse brincar com a minha e com a tua cara, não. Nós não podemos achar que o Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer brincar. Ele quer brincar de atentar as nossas realidades, não. Se nós abrirmos os nossos corações, o Senhor vem e faz morada. E lá o Senhor restaura. E lá o Senhor dá vida a tudo aquilo que está perdido, irmãos. Porque foi assim com a minha vida. Foi assim com a vida do Valdo. Há 24 anos atrás. Onde nós experimentamos o amor de Deus. E de lá para cá eu nunca mais tive coragem de deixar esse Senhor que eu amo. E é por isso que no meu cansaço físico eu falo: amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por precisar dessa pobre serva aqui. Muito obrigada por precisar da minha família. Irmãos, é assim. A ação de Deus, ela é milagrosa na nossa vida. E o Senhor não trabalha com coincidências, não. Ele quis que você estivesse aqui. Ele quis que você abrisse o seu coração, que você desse esse passo na fé, de falar: Senhor, eu vou, Senhor. Eu não sei quais são as consequências, Senhor, porque a carne é fraca, porque eu tenho os desejos, os aperitivos mesmo, Senhor, que eu quero provar na carne. Mas se você der essa abertura para o Senhor, você pode ter certeza que Ele vai adentrar. Ele vai arrumar a casa. E Ele vai te fazer uma pessoa nova. Irmãos, essa palavra ela está num contexto de Laodiceia, que é uma das igrejas, né? Os 3 primeiros capítulos do Apocalipse,
vem tratar das igrejas, das 7 igrejas. E lá em Odisseia, que é o capítulo 3, era uma igreja rica, né? A gente vai perceber, se você fizer a leitura desse capítulo, várias indústrias de roupa, bancário mesmo. Então era uma sociedade com poder aquisitivo, a cidade como um todo. E a igreja tinha então esses bens. Mas era miserável da graça de Deus, porque se deixou corromper. E aí no capítulo, você for fazendo a leitura na sua casa, você vai vendo que ele vai descrevendo e vai dizer assim: Oxalá não é quente nem frio, mas como é morno, vou vomitar-te. E o contexto que vivia-se naquela época é que era algo, eles tinham uma necessidade da água. Então existiam arquedutos da região sul que traziam essa água. E o que acontecia? Na fonte, na mina, a água era quente. Mas quando ela chegava até as torneiras, naquela época não eram torneiras, né? Mas quando ela chegava até a população, ela era morna. Então as pessoas bebiam da água e tinham essa ânsia de vomitar. E o Senhor faz essa comparação entre aquele povo também que é morno. Não se decidem. Alguma relação conosco hoje? Igreja do século 21? Igreja apostólica romana? Será que o Senhor também diante de nós hoje Ele pode dizer: vou vomitar-te, porque tu não és frio, não é quente, eu vou vomitar-te, porque a água morna dá essa ânsia de vômito. Irmãos, como anda a nossa vida matrimonial? Alguns momentos que o Senhor nos retira, nos traz a um lugar desse, nos proporciona um final de semana dele, é porque nós temos que analisar a nossa vida. Estamos sendo mornos? Como o irmão bem colocou, o Senhor tem um projeto na minha e na sua casa. E eu partilhava com os irmãos que nos acolheram, né? Irmãos, como é bom ser família. Como é bom. Como é bom ser família. Não tem algo, nada no mundo melhor do que ser família. Não tem. Talvez as dores que ora nós carregamos dentro do nosso coração foram sendo colocadas porque o inimigo sabe do poder que tem um pai e uma mãe. O inimigo sabe o poder de um casal se eles estiverem unidos. E aí ele foi colocando, ele foi introduzindo dentro das nossas casas as seduções. E tudo que é humano é prazeroso, né? Tudo que é humano é prazeroso. Então é dentro dessa realidade, é dentro desse contexto que nós estamos vivendo, que nós estamos caminhando. A carta dos Efésios vai dizer: não é contra homem de carne e sangue que devemos lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo. Irmãos, e aí nós vamos batendo cabeça, nós vamos querendo converter o outro por nossa vontade, por nosso desejo, nós vamos brigando. Não vai haver diálogo dentro da nossa casa, porque nós não entendemos ainda que nós não precisamos combater contra o outro, mas contra forças que estão dentro da nossa casa, onde nós permitimos que essas forças habitassem. Nós vamos perdendo a autoridade de pais e de mães, à medida que nós vamos permitindo, seja a televisão, seja os meios de comunicação, que eles adentrem a nossa casa de forma muito brusca, sem controle. Aquele menino está dando trabalho, dá o celular que ele fica quieto. Irmãos, então nós vamos perdendo essa dimensão do projeto. Quando nós falamos de projeto de Deus, é um projeto de Deus. Não é um projeto que é para dar errado. Não é. Agora, quando passa pela esfera humana, ele tem. Mas Deus acredita na família. Deus acredita na sua família. Do jeito que ela está, Deus acredita na sua família. E olha que Ele tem investido.
E olha o quanto Ele tem investido para que você seja também merecedor da salvação eterna. E possa, como Josué, dizer: eu não sei quanto a ti, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é nesse contexto, irmão, ali de Laodiceia, que essa palavra está inserida. É um povo que foi se perdendo ao longo do tempo, pelos prazeres mundanos, muito propícia para o tempo em que nós estamos vivendo. Mas o Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta. Quem ouvir essa palavra e abrir a porta, eu entrarei e cearemos, eu com ele e ele comigo. É promessa do Senhor. Toda vez que a palavra é lida, ela é atualizada. Toma posse dessa verdade na tua vida. Toma posse se você abrir o seu coração. Agora eu te falo uma coisa. É decisão. É decisão. Não, Senhor, hoje eu fui naquele retiro, porque a mulher encheu a paciência, porque meu esposo quis vir. É decisão. Mas louvado seja Deus porque você veio. Agora cabe a você. Eu te garanto. E aí você pode me escrever e me dizer: se aqueles que confiaram no Senhor foram desamparados. Se aqueles que abriram a porta para o Senhor foram desamparados. Não foram. Agora o Senhor exige de nós mudança de postura. O Senhor muda o nosso caráter quando nós abrimos a porta. Sabe aquelas palavras que por diversas vezes nós proferimos? A carne é fraca, eu não dou conta, sabe? O Senhor muda essas palavras também e te dá força. E você passa a proferir, a falar palavras que edificam, e não palavras que te colocam cada vez mais para baixo. Abre a porta do teu coração. Eu quero te desafiar. Abre a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. Na imundície que você está vivendo, como vivia aquele povo de Laodiceia. Mas abre a porta do teu coração. Abre, permita que o Senhor abra. Irmãos, por vezes nós não temos muito ânimo. Por vezes você vai pensar: mas a vida que eu tenho levado é tão boa. Por vezes veio aí ao seu pensamento que talvez você tenha que mudar as suas amizades. Mas eu quero te dizer que a vida com Jesus é muito melhor. Não estou te iludindo dizendo que você não terá provações, dificuldades. Mas estou te dizendo que você vai ter um amigo fiel. Que toda vez que você cair, Ele vai lá com a sua mão poderosa e te levanta. Quero te dizer que você vai ter aquele companheiro onde você vai poder recorrer constantemente. Fomos pregar um retiro em Foz do Iguaçu, na cidade de Cascavel. E lá, os irmãos, quando nos pegaram no aeroporto, partilhavam, né? Foz do Iguaçu não sofreu com a crise dos caminhoneiros. Porque toda vez que eles precisavam do combustível, eles iam ao Paraguai, que faz fronteira com eles, e abasteciam o carro. Abasteciam os carros a um preço de gasolina de R$ 2,70 e um combustível puro. O Senhor falou ao meu coração. Quantas são as vezes que nós precisamos adentrar também territórios estrangeiros? Quantas são as vezes que nós precisamos ir ao encontro do combustível puro? Você adentrou esse local aqui? Eu não conheci, então para mim é estrangeiro. E para muitos aqui também talvez seja estrangeiro. Mas você adentrou esse território porque o Senhor tem um combustível muito melhor para você, para a sua família. Aquele combustível que vai te animar, aquele combustível que vai te dar força, aquele combustível que vai ser a fortaleza para que você não caia mais.
esse combustível para você. E basta que eu vá. Nós já chegamos. Nós precisamos dizer para o Senhor que nós queremos nos abastecer desse combustível puro. E falar: Senhor, eu quero. A primeira forma de nós falarmos eu quero é abrir a porta do nosso coração. E se você abrir essa porta, a palavra de Deus garante para nós também, por meio do profeta Isaías, no capítulo 55, quando ele diz para nós que gratuitamente nos é ofertada a salvação. No versículo 1, exatamente desse capítulo, diz para nós: todos vós que estáis sedentos, vinde às nascentes das águas, vinde comer, vós que não tendes alimento. Amado e amada, as portas do céu nesta manhã estão escancaradas. E o Senhor está te chamando a entrar nesta via de bênção e de graça. Talvez você diga: Valdo, mas eu já estou. Dê um passo maior. Ande, corra na presença de Deus enquanto você pode. Enquanto eu posso, eu tenho que me deliciar na presença de Deus. Lembra Davi? Cantava e dançava na presença de Deus. Às vezes, como homens e mulheres de fé, nós somos limitados. Mas eu acredito que hoje o Senhor está quebrando o coração de muito homem e de muita mulher aqui no nosso meio, porque Ele está colocando um desejo maior em você de se aproximar ainda mais dEle, e com o seu coração sincero, deixando de lado algumas máscaras, algo a mais, algo de restrição, nos aproximando de Deus. Às vezes nós queremos colocar as nossas condições, mas Deus está gritando para nós: deixe a sua condição de lado e venha inteiramente à minha presença. Se coloque, porque eu quero te edificar, eu quero te levantar, eu quero fazer parte da história da sua família, eu quero reescrever, reestruturar, renovar o que está velho e o que precisa ser renovado. Você já tentou por anos a fio tentar solucionar as coisas? Eu te convido, faça uma nova experiência. Apresente a Deus e depois sai de cena e deixa Ele movimentar os impossíveis. É uma mania nossa mesmo, de apresentar e depois de querer dar os retoques, né? Eu te apresento, Senhor, mas se der para ser assim, olha, eu acho que ia ficar melhor se fosse desse jeito. Não. Cabe ao homem e à mulher rogar a Deus. O padre nos dizia, Tobias e Sara, eles rogaram a Deus por muitos dias de suas vidas. A Sagrada Escritura está permeada de exemplos para nós. E o Senhor está batendo na porta do nosso coração nesta manhã, para fomentar em nós este desejo, e para dizer ainda mais: é possível a cada um de nós sermos agraciados. Não é um privilégio para um e para outro ter a alegria de Deus presente dentro da sua casa. Às vezes nós pensamos, olhamos para fulano, ciclano, beltrano, e a vida dele é maravilhosa aos nossos olhos, e nós olhamos para nós e vemos que a nossa não é tão bonita quanto a dele. E nós paramos nisso. Deus está dizendo para você: não para nisso não, olha para a vida dele, mas pede a mim, porque eu sim entrarei na sua casa e tudo será novo. O boteco que o irmão dizia, para
vai ser desmoronado. O salão de manicure, nada contra esses ambientes, mas onde coisas que não são de Deus são vividas, são derrubadas pela força e a graça de Deus. O Espírito age nesses lugares e vai fazendo com que a alegria volte. O Espírito Santo precisa entrar dentro da nossa casa. O Espírito Santo precisa entrar dentro do nosso matrimônio. Você está achando que seu matrimônio está mais ou menos? Precisa dar um tempo. Como se diz na linguagem humana, nós precisamos de uma DR. Você não precisa de DR. Você precisa, é a força e a graça de Deus dentro do seu matrimônio. Chama Deus, chama Deus. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 4. É preciso chamar a existência o milagre e a graça de Deus. Se você chamar a existência, a graça de Deus, de longevidade, fidelidade dentro do seu matrimônio, retidão, obediência, você não vai se decepcionar. Deus vai te conceder. A alegria não é um privilégio para um ou para outro casal, para uma ou para outra família. É para todas as famílias. E Sandra dizia, este projeto maravilhoso da família tem a bênção de Deus. Por isso, irmão e irmã, dê passos firmes nessa direção, de ser alegre em Deus todos os dias. Todos os dias. Pode ser que doa. Persista. Após a dor, vem alegria. Após a dor, vem alegria. A bonança de Deus. E aí você pode se perguntar, né? Mas o que eu preciso fazer para ter essa vida alegre dentro da minha casa? A alegria que vem de Deus passa por um momento profundo de intimidade com Deus. Eu preciso ser íntimo de Deus. À medida que eu sou íntima de Deus, eu me afasto cada vez mais do pecado e das situações que me levam a pecar. Quando eu falava que nós precisávamos adentrar territórios estrangeiros, será que a sua paróquia é um território estrangeiro que você precisa adentrar cada vez mais? Será que a sacristia da sua paróquia, a capela da sua paróquia é um território estrangeiro? Porque se é, eu quero te convocar a ir, a visitar aquele que está lá, que pode te dar vida e vida em abundância. Irmão, se você for íntimo daquele que se encontra lá, a alegria vai vir em profusão. A dor, sim. Mas a dor, ela é enxergada. A cruz, sim, onde nós vivíamos isso. A exaltação da cruz. A igreja nos lembra constantemente de que nós precisamos viver as nossas cruzes. Sandra, então nós estamos falando numa dimensão de masoquismo, onde eu preciso sofrer, porque cruz me lembra sofrimento, cruz me lembra dor. Não, eu quero te dizer que você tem que amar como Jesus nos amou na cruz. Você já deu o seu sangue por essa que você escolheu, ou por esse que você escolheu? Um dia diante de Jesus nós fizemos um compromisso, e eu tenho certeza que ninguém foi pelo cabresto, né? Como diz no Nordeste. Ninguém foi pelo cabresto assim, ó, amarrado lá e falou, faça esse compromisso aí, diante do padre. Foi assim? Não. Foi de livre e espontânea vontade que eu escolhi o Valdo e o Valdo me escolheu. E nós fomos diante de Deus. Firmamos ali um compromisso diante da igreja. O sacerdote foi a nossa testemunha de que nós queríamos viver o projeto de Deus nas nossas casas. Só que passaram-se os anos, as dificuldades vieram, os filhos, entre aspas, vieram, e nós fomos perdendo essa dimensão do primeiro amor. Nós fomos nos afastando
somente de Deus, mas um do outro. Irmãos, nesse dia o Senhor quer nos convidar a retornarmos a esse primeiro amor, a voltarmos às nossas origens. A gente tem acompanhado muitos casais Brasil afora. E lamentavelmente a gente tem visto que o que tem separado, o que tem provocado um número altíssimo de divórcios, não são grandes coisas, entre aspas. É a falta de diálogo. É a falta de amor. E aqui eu não trato de um amor sentimental, não. Ah, o amor acabou. Ah, depois de 20 anos o amor veio acabar, né? Ou é porque ele não foi cultivado como deveria ser cultivado? O sentimento, o amor não é somente sentimento, não. Santo Inácio de Loyola vai dizer que o amor ele tem que ser exercido muito mais na prática do que nas palavras. Eu tenho que dar passos concretos. E quando eu tenho intimidade com Deus, Deus vai nos dando esse equilíbrio. Quantas são as dificuldades que nós passamos, enquanto casal, enquanto pais, enquanto servos, mas o Senhor tem sido o nosso equilíbrio. E é interessante ilustrar para vocês, às vezes as pessoas pensam que a intimidade com Deus se dá por determinadas práticas, somente por essas. Não. Se colocando na presença de Deus, Ele vai de uma maneira muito bonita, lapidando o nosso coração, e nós vamos descobrindo também expressões de oração. Uma coisa é certa: a fonte é Jesus. Se nós olharmos para esta fonte, que é inesgotável e atingível, alcançável, é possível cultivar esta intimidade. Mas precisa crescer dentro de nós também, não só um sentimento, mas uma consciência de que eu preciso, com a minha família, percorrer esta via. E aproveitar os diversos momentos do dia a dia, do cotidiano, para fomentar e aumentar esta intimidade com Deus. Em tudo, dai graças a Deus. No alimento, obrigado, Senhor, por esse alimento. No levantar, obrigado, Senhor, por este dia. Ao olhar para a esposa, obrigado, Senhor, por esta linda mulher. Ao olhar para os filhos, obrigado, Senhor, por estes filhos maravilhosos que Tu me deste. A intimidade com Deus vai fazendo com que o nosso coração se desprenda do que os nossos olhos estão vendo. E a gente consegue ver com o coração de Deus. A gente consegue sentir como Deus. Não é loucura. Porque lembra lá no início, na narrativa da criação, que eu e você fomos feitos o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Nós temos parte com Deus. Você tem parte com Deus. Preciso descobrir e viver intensamente isso. E se nós formos perdendo isso, situações externas vêm e fazem com que a graça maravilhosa que é você, que sou eu, que é a nossa casa, nossa família, os nossos filhos, possam ir sendo sucumbidos, derrubados. E depois a gente não entende o porquê. A raiz dos diversos problemas se encontra no afastamento de Deus. Próximo a Deus, os problemas deixam de existir?
Não, mas eles são superados. Eles são vencidos. Na história da Sagrada Escritura, nas diversas pessoas que nos antecederam na fé, nós vimos muitos relatos, muitos escritos de coisas que humanamente são impossíveis de acontecer. Um grupo pequeno de pessoas lutando contra um exército de milhares de pessoas conseguem vencer. Como isso acontece? Eles tinham intimidade com Deus. A muralha se caiu. Por quê? Porque eles tinham intimidade com Deus. Eles escutavam a Deus. Eles eram obedientes ao que Deus falava a eles em profecia. E Deus continua falando para nós em profecia. Lembra aquele momento que você estava ou na Sagrada Escritura, ou na Santa Missa, ou em um momento de oração em que Deus falou algo para você que Ele faria, que realizaria pela mão dEle, ou até mesmo que Ele te encaminhou por uma determinada direção, e você deu atenção, você foi, e depois você percebeu que tudo aquilo aconteceu porque você escutou Deus que estava falando. Mas em contrapartida, Deus às vezes fala para nós, claramente nós não escutamos. Quando eu e você não escuta a Deus, as coisas estão um pouco que erradas. E aí a gente se desestrutura. E aí vem, tudo dá errado para mim. Será que era para ser assim? Não. Papa Francisco, agora nesse ano, no Encontro Mundial das Famílias, ele trouxe algo bem interessante. Eu queria partilhar com vocês. Ele dizia que nós estamos desacostumados a lutar pelas coisas. Nós estamos ficando um pouco moles, nós desistimos fácil. Quando nós subimos o altar, nós dizemos lá, eu te recebo como minha esposa, prometo amar, respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. E às vezes a gente vai esmorecendo. Mas por que a gente vai esmorecendo? Porque a gente não consegue ver alegria. Por quê? Porque a gente não consegue, a gente não vive a intimidade. Por quê? Porque a gente não dá a atenção que Deus fala para nós. E o Papa diz assim: se o amor não cresce com amor, dura pouco. Você precisa crescer dentro do seu matrimônio com amor, com delicadeza, gentileza. Por favor, me ajude. Desculpa, eu fui grosso. Eu não queria fazer isso. Eu não queria agir desta maneira. Um com o outro, ou até mesmo com os filhos. Pai erra, mãe erra. Mas aí é preciso passar por cima de tudo isso, com humildade que Deus concede a nós, na intimidade que nós temos com Ele, chegar até o filho. Filho, desculpa, o pai estava um pouco exaltado. Me perdoa porque eu não queria fazer assim. Eu tenho parte contigo e você tem parte comigo. Me perdoe. O amor cresce, faz crescer com amor. Porque no amor, deixa eu pegar. Porque no amor não existe provisório. Não existe nada provisório no amor. Existe algo que é definitivo. Igreja celeste. No amor a gente chega lá. Passa da militante para a celeste. Passa das coisas terrenas para as coisas do alto. E muitos também
vão conosco. Por fim, para nós rezarmos um pouco, eu queria deixar isso da mensagem para você. Ponha Cristo na sua vida. Ponha nele a sua confiança e não será iludido. Você não vai se decepcionar. A situação que você está vivendo, Deus vai iluminar. E a solução, por Ele, em profecia, virá. Profecia é a palavra de Deus. Permanecendo. O Papa, nessa mesma carta ainda, ele fala, exorta os casais ao compromisso, um compromisso para a vida inteira. Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos por um momento. Escute essa canção. Eu não sei se na condição que você está, na condição que você veio para esse encontro, se você precisa fazer uma retomada desse primeiro amor. Mas se precisar, vai escutando essa canção. Vai deixando que ela seja a sua oração. Vai permitindo que essas palavras atentem o seu coração. Vá abrindo as portas para que Deus, através dessa música, haja na sua vida. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você vai dizer, vamos cantar, eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E vai fazendo dessa canção a sua oração. Fala, eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Aqueles primeiros anos de casado, onde nós vivíamos essa alegria, essa intimidade com Deus. Sim, Senhor Jesus, nós queremos voltar. Nós estamos aqui decididos de que nós queremos voltar, porque o primeiro passo já foi dado de abertura, de porta, de coração. Sim, Senhor, nós estamos aqui. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar
renunciando à sua vida. Vai renunciando às coisas velhas que têm feito parte da sua vida. A visualização que o Senhor me dá é dele passeando no nosso meio com um grande saco de lixo. E à medida que ele vai passando, muitos vão depositando nesse saco de lixo os seus lixos pessoais. Situações de pecado vividas há anos estão sendo depositadas agora nesse saco de lixo. Porque você se decidiu voltar a esse primeiro amor. Você quer voltar. O seu coração é ansioso pela graça de Deus. Então vai depositando nesse saco de lixo tudo que tem te impedido de viver essa intimidade com Deus. Tudo que tem feito você se perder ao longo de caminhada nessa vida matrimonial, conjugal. Vai entregando ao Senhor, vai depositando nesse saco de lixo as palavras malditas proferidas que mataram a pessoa que você escolheu viver. Vai entregando, vai depositando nesse saco de lixo seu vício, o vício da pornografia. Vá agora depositando nesse saco de lixo. Vai permitindo que o Senhor haja de forma muito poderosa na sua vida, meu irmão. É assim mesmo. É o extraordinário de Deus que nós precisamos contemplar. E para isso você vai ter que abrir mão do seu pecado. Saco agora, saco de lixo, todo o pesadelo que você está vivendo. Eu quero te fazer um convite a voltar lá atrás, quando você casou e você tinha sonhos. Vocês até conversaram sobre vontades que tinham de trilhar e percorrer juntos. E hoje você está vivendo pesadelo, porque você não consegue perceber a realização deste sonho. Eu te convido agora, coloque este pesadelo nesse saco, porque o Senhor quer renovar no interior do teu coração estes sonhos. O Senhor está colocando sobre você a capacidade de sonhar novamente. Também você, homem,